Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui gravando mais um vídeo, né? Felizes por estar aqui com vocês. Quero gravar mais vezes, tenho algumas ideias, sabe? Alguns projetos, algumas coisas que eu quero fazer por aqui, né? Só falta eu poder organizar melhor a minha agenda, organizar melhor minhas atividades do dia para eu poder gravar melhor com vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre porque nós precisamos orar por Moçambique. O país de Moçambique precisa ajudar as nossas orações. O governo do Brasil não, também, muito. Mas Moçambique é uma terra aparentemente esquecida. Então, hoje, o que eu vou falar no vídeo é a respeito desse moçambicano que você está vendo ali. Quem quiser seguir o canal dele, Moçambicano Original, pode seguir. E eu vou falar vou comentar, na verdade, né? Sobre que ele fala sobre 19 hábitos em Moçambique que são crimes no Brasil. Eu achei interessante, né? Por isso me veio a necessidade de falar sobre isso. Eu vou comentar na visão do Brasil, né? Já que eu sou nativa brasileira, alguns anos atrás eu estudei direito. Mas antes de comentar sobre esse vídeo, eu quero ler aqui com vocês o livro do profeta Isaías, o capítulo 1, deixa eu já deixar aqui no gatilho, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz assim: o Senhor Deus diz, vem cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, Senhor, falei. Bom, esse é o versículo que eu deixo. E agora vamos comentar, né? Vamos comentar sobre esse vídeo aqui. Você sabia que alguns hábitos comuns de quem é Moçambique podem levar à prisão no Brasil? Hoje nós vamos explorar aqui 19 hábitos que são considerados crime no Brasil, mas aqui em Moçambique são comuns. Meu nome é Jacinto José Pedro Gabriel. Se você gosta de curiosidades e culturas de outros países, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo para seu próximo. Hábito número 19, que é tão comum aqui em Moçambique, nas zonas rurais. Aqui em Moçambique, realmente o casamento infantil, eita! Você não vai perguntar. É normal você encontrar uma criança dos seus 15 anos casado com um senhor dos seus 30 anos. Então, é uma situação péssima aqui em Moçambique, mas no Brasil é considerado assim crime. Uma criança dos seus 15, 14 anos casar com um senhor de 30 anos, casar com um senhor de 35, 40 anos é considerado crime. Hábito número 18 é o casamento arranjado. Aqui em Moçambique realmente existem pais que obrigam Bem sério, né? Aqui no Brasil, se a lei não mudou, a partir de 16 anos, a mulher ela pode casar, sendo que ela precisa de autorização do seu responsável, né? Que pode ser pai, mãe, seu tutor, né? E a partir de 16 ela só consegue casar com autorização. E 18 anos ela pode casar livremente, de livre e espontânea vontade. Eu casei aos 23 anos, mas é uma situação que me deixa triste, né? E é preocupante, no geral, porque assim, uma menina, podemos chamar assim, né? Que se casa com 13, 14 anos, provavelmente ela não tem um certo nível de escolaridade, talvez não tenha ido para a escola, ou talvez tenha interrompido seus estudos. Então, assim, é muito difícil, né, conseguir um trabalho, vamos dizer assim, de uma maneira formal, se ela não tiver um certo nível de escolaridade. Então, isso dificulta para a menina, né, uma melhor qualidade de vida no futuro, né? E fala que casam com homens bem mais
existe uma diferença de idade, né? E com a diferença de idade, a diferença de mentalidade é meio que interromper uma fase. E é bastante triste essa situação. Aqui no Brasil, como eu falei, né? A não ser que a menina vá morar junto com um cara bem mais velho, né? Sem que esteja no conhecimento da justiça brasileira. Isso acontece, tá? Um adolescente de 13, 14, 15 anos e morar com um cara mais velho, de mais de 20 anos, ou de 30, ou de mais de 30, mas sem poder ser o consentimento da justiça, porque se for denunciado, se for para o conselho tutelar, se for para um órgão da criança e do adolescente, o responsável, que é o pai ou a mãe daquela adolescente, ela vai ser punida, né? Então, assim, só se for sem o conhecimento da justiça. Acontece, mas só se for sem o conhecimento da justiça, porque senão existe um certo rigor. Vamos continuar. Mesmo os seus filhos, ou seja, suas filhas, a casarem. Não estamos a falar simplesmente das meninas, também os homens, né? Existem pais que falam que, olha, meu filho, você já cresceu, aí seus 17 anos, tem que arranjar uma mulher aí e começar a trabalhar assim na agricultura. E os jovens começam a casar aos seus 17 anos, começam a casar aos seus 16 anos. Lá nas zonas rurais isso acontece também. Existem também pais também que arranjam homens para que possam se casar com a sua própria filha. Então é bem comum aqui em Moçambique. E percebi que no Brasil é muito errado e é grande crime, mas aqui não quero dizer que não se proíbe, mas é bem comum em Moçambique. Então lá nas zonas rurais onde não chega bem a lei, nossa, isso é considerado cultural, gente. Realmente uma menina dos seus 12 ou 15, ver você a casar mesmo. Para perceber, o pai mesmo arranjar homem para que aquela menina possa ter o seu dono. O hábito número 17 é o hábito que vários homens gostam aqui em Moçambique, que é a poligamia. Nossa, sinceramente que é algo cultural e também posso dizer assim, religioso. Principalmente a nossa religião muçulmana aqui em Moçambique aceita a poligamia. Alguém pode casar 2 mulheres, 3 mulheres, tranquilo, sem nenhum problema. Consegues perceber? Tranquilo, sem nenhum problema. Eu sei que no Brasil isso é considerado assim crime, mas aqui, gente. Sobre a poligamia, né? Algo que eu também achei preocupante, porque imagina um homem que não tem uma boa condição de vida, né? Muitas vezes nem para sustentar ele mesmo, quem dirá mais de uma esposa, né? Então, assim, não parece ser um hábito saudável. A gente sabe que na Bíblia, até o período de Salomão era permitido, sendo que depois que Salomão cometeu o pecado da idolatria, por ter se envolvido com mulheres estrangeiras, muitas delas de hábitos pagãos, né? O Senhor achou por bem que o homem ele ficasse só com uma mulher. Mas desde o início Deus queria isso, por isso que ele fez só Adão e Eva, né? Mas o homem ele não se sentia satisfeito, né? Muito menos naquele período imperial, de monarquia, de reinado, né? De reis, né? Mas a gente percebeu dentro da história, através do exemplo de Salomão, o quanto foi negativo que o homem tivesse mais de uma mulher, o quanto foi prejudicial à saúde espiritual do homem com base no que aconteceu com Salomão. Então, assim, dá para perceber que Moçambique é uma região humilde, pobre, e se o homem ele não tem uma certa grandiosa autossuficiência para se sustentar, imagina mais de uma mulher, deve ser muito difícil. Então, precisamos manter as nossas. Vamos continuar, né?
vídeo deu uma pausa aqui, mas eu vou voltar para anotar. Não sei por que o vídeo saiu. Se eu nem tinha apertado para tirar, mas eu tô pronto, vai carregar agora. Gente, desculpa eu estar bocejando no vídeo, mas é porque eu tô cansada. Tô cansada, mas não permiti que de não gravar, entendeu? Eu já tô, acho que há 1 ou 2 dias sem postar vídeo no canal, então achei importante gravar esse vídeo aqui pra não deixar o canal parado. Carregando. Desculpa aí, tá, gente? O notebook de vez em quando ele apronta. Você sabia que alguns hábitos comuns de quem é Moçambique podem levar à prisão no Brasil? Hoje nós vamos explorar aqui 19 hábitos que são considerados crime no Brasil, mas de quem é Moçambique são comuns. Meu nome é Jacinto José Pedro Gabriel. Se você gosta de curiosidades e culturas de outros países, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo para seu próximo. Hábito número 19, que é tão comum aqui em Moçambique, nas zonas rurais. Aqui em Moçambique, realmente o casamento infantil, eita! Você não vai perguntar. É normal você encontrar uma criança dos seus 15 anos casado com um senhor dos seus 30 anos. Então, é uma situação péssima aqui em Moçambique, mas no Brasil é considerado assim crime. Uma criança dos seus 15, 14 anos casar com um senhor de 30 anos, casar com um senhor de 35, 40 anos é considerado crime. Hábito número 18 é o casamento arranjado. Aqui em Moçambique realmente existem pais que obrigam mesmo os seus filhos, ou seja, suas filhas, a casarem. Não estamos a falar simplesmente das meninas, também os homens, né? Existem pais que falam que, olha, meu filho, você já cresceu, aí seus 17 anos, tem que arranjar uma mulher aí e começar a trabalhar assim na agricultura. E os jovens começam a casar aos seus 17 anos. E pais também arranjam homens para que possam se casar com a sua própria filha. Então é bem comum aqui em Moçambique. E percebi que no Brasil é muito errado e é grande crime, mas aqui não quer dizer que não se proíbe, mas é bem comum em Moçambique. Então lá nas zonas rurais onde não chega bem a lei, nossa, isso é considerado cultural, gente. Realmente uma menina dos seus 12 ou 15, ver você a casar mesmo. Para perceber, o pai mesmo arranjar homem para
que aquela menina possa ter o seu dono. O hábito número 17 é o hábito que vários homens gostam aqui em Moçambique, que é a poligamia. Nossa, sinceramente, que é algo cultural. Homens gostam aqui em Moçambique, que é a poligamia. Nossa, sinceramente, que é algo cultural e também posso dizer assim, religioso. Principalmente a nossa religião muçulmana aqui em Moçambique aceita a poligamia. Alguém pode casar 2 mulheres, 3 mulheres, tranquilo, sem nenhum problema. Consegues perceber? Tranquilo, sem nenhum problema. Eu sei que no Brasil isso é considerado assim crime, mas aqui, gente, isso então não precisa do tipo ser na zona rural, não precisa ser na cidade, é bem comum em qualquer lugar. Existe a poligamia aqui em Moçambique. Então, eu quero que vocês saibam isso, que aqui realmente nós podemos casar 3 mulheres. E também não precisa mesmo ir lá no registro, fazer um registro que você vai casar 3 mulheres. Mesmo sem registro, você encontrou uma mulher, gostou, casou e ficou com ela. E vai procurar mais uma outra mulher, casou, procurar mais mulheres. Raça e conveniência. Incrível que pareça, aqui em Moçambique existe tema. Sarimos, eles caçam bastante. E existe também uma curiosidade para vocês saberem. É bem comum aqui em Moçambique. Existe aquele hábito também que é hábito 15, que é sobre abandono dos animais. Nossa, meu brother. É que o dono pode deixar o seu animal e viajar. Por isso mesmo problema, o animal tem um pego grande. É comum o dono do animal fazer qualquer coisa do seu animal. Se pronto. Então, do animal, porque se o governo está essa sua não aprova isso, né? E nada daquilo não acontece, porque não acontecer. Não leva a pé. Então, abandono 14, que é bem comum é que essa minha cara foi informar, ou seja, simplesmente levar a chegar algumas taxas, algum isso caminha, né? Simplesmente existe a dona Cida e eu só se eu estiver dentro da uma coisa, essas coisas funcionam e na cidade funciona. Mas que eu nessa zona aqui, todas as casas dessa zona aqui eu escondi. Como que sei que no Brasil você fazer uma documentação sem chegar ao governo é crime, mas aqui não, gente. Só existem algumas partes. Hábito número 13, que é trabalho infantil. Aqui em Moçambique é normal você ver uma criança dos 6 anos, mas realmente é algo comum. Só que para mim, seus 15 anos, a trabalharem. Até mesmo no mercado, você caminhar para o mercado, você vai ver alguns meninos com seus plásticos ou com qualquer coisa a tentarem vender no mercado. Então é bem comum aqui em Moçambique. Não é algo rigorosamente proibido. Claro que ninguém gosta, né? Ver o seu país, crianças pequenas a trabalharem, mas não tem como, né? A gente precisa trabalhar. Muitas crianças aqui trabalham pesado mesmo. Existem alguns casos também, enquanto um balde na cabeça. Esse aqui é o número daí, vamos para o arroz. Vocês comem arroz? Hã? Mas nós conseguimos realmente sujar nosso meio ambiente, que é algo muito proibido no Brasil, mas aqui é bem comum em Moçambique. Hábito número 11, que é fumar nos lugares onde realmente existe muita gente. Aqui em Moçambique é bem comum, realmente no lugar público, você estar a fumar descontroladamente. Bem comum. Menos nos bancos, né, onde realmente as pessoas
proíbe mais lugares mesmo assim, onde existe, principalmente está se jogar futebol. As pessoas podem fumar aí de carro mesmo, começam a fumar. Você diz que está a fumar por quê? O outro diz que se você realmente não consegue com o cheiro, afasta o lugar. Então é bem comum aqui. Então você vai se surpreender logo que você chegar aqui e ver esse tipo de cena aí. O hábito número 10 praticamente foi um amigo que me deu um alerta e agora eu achei melhor em colocar aí, que é venda de medicamentos sem receita. Mas aqui em Moçambique é bem comum. Você ir nas farmácias, você falar que eu quero paracetamol, vão te dar. Mano, só querem grana só. Prática número 9, ou seja, hábito número 9, são práticas de corrupção e subornos. É bem comum aqui. A gente já sabe logo de antemão que para passar qualquer coisa, ter emprego, não sei o que, a gente precisa mesmo tirar grana. Tudo aqui. Só grana só, mano. Então, subornos aqui é bem comum. Mas percebi que no Brasil é bem crime. Então aqui você já sabe logo que estou a fazer essa minha cena aqui, mas para ter qualquer coisa, vou ter que tirar grana. Então é algo que se faz aqui no dia a dia, não é algo que você diz que aquele fez suborno só há uma semana atrás. Todos os dias aqui há suborno, mano. Hábito número 8, que é improvisação de realmente os transportes. Mano, transportes daqui são improvisados. Não existe aquilo que, este transporte aqui, se tem simplesmente 15 lugares, as pessoas que têm que subir aqui são com 15. Não, mano. Vão retirar todas as cadeiras ali, mano. Colocarem novas cadeiras em que realmente vão entrar ali 25 pessoas. No lugar de 15 pessoas entram 25 pessoas. Até 30 pessoas. Até que existem outros que ficam parados, mano. Existem no Brasil alguns transportes em que você fica parado, mas com um lugar ali, com espaço. Aí segurando em cima, né? Para não cair. Mano, você fica parado mesmo assim. Assim. E inclina assim. A 140 quilômetros para a cidade. Assim mesmo, assim. Até chegar lá. Saiu de novo, não entendi por quê. Mas eu anotei aqui vários do que ele abordou para poder dialogar com vocês. Deixa eu tentar avançar esse vídeo aqui. Vou tentar avançar esse vídeo para a parte que ele estava ali comentando. O que vocês estão achando do que ele falou até agora? Já pode ir comentando aí, tá? Comenta o que vocês estão achando. Quando vai avançando e carregando, eu vou falar sobre algumas coisas que ele falou já no vídeo. Ele falou que eles caçam e comem passarinhos e também que eles caçam e comem gatos. Realmente, só sendo um país de uma bem difícil, bem escassa, para poder se comer gato e passarinho. Já teve alguns relatos dizendo que chegou um ponto na Venezuela, né, mudando agora de país, que as pessoas estavam com fome, a inflação muito alta, não estavam conseguindo comer carne como eles gostariam,
e eles chegaram a comer carne de cachorro. Então, assim, comer esse tipo de animal demonstra situação econômica ruim, né? Carne de cachorro, como no caso da Venezuela, carne de gato, como é o caso de Moçambique, passarinho. Isso fala de uma situação econômica bem ruim e bem preocupante, né? A situação econômica de Moçambique é assim há tanto tempo, que assim, para as pessoas que vivem lá, para os moradores, para os nativos daquela região, é como se fosse normal, porque dificilmente eles viveram um período, vamos dizer assim, de vacas gordas, um período melhor. Outro assunto que ele abordou é o abandono de animais. A gente sabe que existe um regulamento a respeito de animais, principalmente se for animais domésticos, né, como cachorro, como gato, mas existem pessoas que criam outros tipos de animais como se fossem domésticos, né, como por exemplo o porco da Índia. Se tiverem autorização do IBAMA, que é o órgão que regula essa questão animal, é possível, né, você criar um animal que não seja cachorro e gato como se fosse de estimação, desde que haja responsabilidade e que haja cuidado a respeito desse animal. Pode ser uma tartaruga, pode ser uma iguana, pode ser um pássaro, uma ave, um papagaio, né? Isso acontece, tá bom? A pessoa com autorização acontece. E a pessoa com a autorização do IBAMA, ela precisa ter todos os cuidados, alimentar o animal corretamente, acompanhar o animal corretamente, ser ativo e ser participante na vida daquele animal. Isso não quer dizer que não existam animais abandonados. A gente sabe que se a gente sai na rua, é normal ver um cachorro. É muito grande a quantidade de animais que existe, né? Existe também um canil, né, que foi feito para cuidar de animais que não têm abrigo e não tem tutor e não tem moradia. Isso também existe. Mas o fato de haver uma lei sobre aquilo não quer dizer que aquele problema vai ser resolvido por um todo. Ainda mais quando o país é gigante como o Brasil, né? Existem animais que precisam de ter responsabilidade do seu tutor, precisam ser muito bem cuidados pelo seu tutor, mas isso não impede de haver animais de rua, que são animais que não têm tutor. Agora, quando o animal tem tutor, tem o responsável, e ele é abandonado por esse tutor ou por esse responsável, se houver, né, como demonstrar, como comprovar que o tutor abandonou aquele animal, sim, aquele tutor ele vai responder legalmente por aquele abandono. Agora sim, tem que haver uma denúncia a respeito disso e tem que ser demonstrado, nem que seja com testemunhas, que aquele tutor abandonou de fato aquele animal. Se o animal não tem tutor, é um animal de rua, aí não existe um certo rigor a respeito. Bom, eu já abordei 2 assuntos aqui, né? O terceiro aqui é construção informal. Bom, a gente sabe que existe sim uma regulação, porém impede de haver construções informais. Construções informal, infelizmente, existem no Brasil. Pessoas constroem, porém, chegar ao conhecimento da prefeitura, a prefeitura tem como ir lá, a prefeitura tem como pedir para aquela pessoa sair de lá porque ela não paga o imposto, porque ela não solicitou a documentação. Isso acontece, tá? Agora, isso acontece se a prefeitura fiscalizar. Se a prefeitura não fiscalizar, a pessoa fica morando ilegalmente, vamos dizer assim, por vários anos.
Mas eu acho muito arriscado você ir morar em um lugar invadido, né? Uma invasão, sabendo que a qualquer momento a prefeitura pode ir lá, pode condenar o local e dizer, ó, essa terra não é sua, você não pagou por isso aqui e você vai ter que sair. E você gastou dinheiro para construir, você gastou dinheiro para ter uma estrutura, você investiu naquele lugar, você investiu móveis, você investiu tudo e você tem que abandonar tudo para começar do zero um projeto, né, se a prefeitura fiscalizar, para a pessoa começar tudo do zero. Né? Então, assim, eu acho arriscado demais. Eu acho, assim, a pessoa que faz o que ela não tem a opção, eu não tenho opção, eu não tenho como conseguir um negócio agora, mas faz um negócio. Meu pensamento a respeito de construção informal é esse. Uma coisa que eu notei aqui é que no Brasil existe uma palavra chamada uso capião. Quando a pessoa está morando muito tempo, muitos anos naquele lugar, a ponto de ter testemunhas, pessoas que assistiram ali, a pessoa tem uma vida naquele lugar. E ela não quer sair dali, né? Ela quer que o terreno seja regulado, que ela esteja disposta a pagar devidamente, né? Ela pode entrar com uma ação na justiça, com pedido de uso capião. E aí, com essa ação na justiça, é possível, né, o reconhecimento da justiça brasileira a respeito daquele imóvel que aquela pessoa esteja, né, desde que ela esteja disposta a cumprir com as obrigações legais para possuir aquele imóvel. Quando eu falo obrigações legais, quem tem um imóvel devidamente registrado sabe como é que é pagar os impostos, né? Como, por exemplo, o IPTU, né? Ser um residente ativo naquele lugar, né? Então, a pessoa tem que estar disposta a tudo isso, entendeu? Através do uso capião tem como conseguir regularizar, sim, né? Mas a pessoa tem que estar disposta a cumprir com as obrigações legais. Trabalho infantil foi outro assunto que ele falou a respeito de Moçambique. Trabalho infantil no Brasil existe uma regulação. Você sabia que alguns hábitos comuns daqui em Moçambique podem levar à prisão no Brasil? Hoje nós vamos explorar aqui 19 hábitos que são considerados crime no Brasil, mas aqui em Moçambique são comuns. Meu nome é Jacinto José Pedro Gabriel. Se você gosta de curiosidades e culturas de outros países, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo para seu próximo. Hábito número 19, que é tão comum aqui em Moçambique, nas Deu um problema aqui. Mas eu vou continuar falando para não perder o vídeo. Trabalho infantil, né, que eu tava falando. Sim, gente, trabalho infantil, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito disso, né? O mínimo que ela consegue trabalhar é jovem aprendiz, certo? No jovem aprendiz é um trabalho regular, né? No jovem aprendiz, desculpa, menor aprendiz. O menor aprendiz, né? Ele pode trabalhar para concorrer a uma bolsa ou para concorrer a um valor em dinheiro. Né? Ele tem um limite de 4 horas. Quem é menor aprendiz tem que trabalhar 4 horas, certo? De forma reconhecida pela empresa, não pode ser um trabalho de qualquer maneira e não pode ser um trabalho que seja muito, como é que eu posso dizer? Que seja muito peso para a criança, por exemplo. Eu vou chamar uma criança para trabalhar com obra, né? Que é uma coisa pesada, que é uma coisa que não. Tem que ser um trabalho regular, tem que ser um trabalho que esteja anotado na carteira de trabalho daquela criança, daquele adolescente que ele está sendo o menor aprendiz. Ele tem um limite de horário, ele só pode trabalhar até 4 horas. Então, existem estabelecido, né, a respeito disso. De como que aquele adolescente vai trabalhar. Essas são as condições
para que um adolescente menor de 18 anos trabalhe. Passou dessas condições, então não tem autorização legal, entendeu? Não tem autorização legal. Tem o menor aprendiz e tem o jovem aprendiz. As condições ter a carteira assinada, trabalhar até 4 horas. Você sabia que alguns hábitos comuns daqui em Moçambique podem levar à prisão no Brasil? Hoje nós vamos explorar aqui 19 hábitos que são considerados crime no Brasil, mas aqui em Moçambique são comuns. Meu nome é Jacinto José Pedro Gabriel. Se você gosta de curiosidades e culturas de outros, digam mesmo os seus filhos, ou seja, suas filhas, a casarem. Nós estamos a falar de arranjar homem para que aquela menina possa ter a poligamia aqui em Moçambique tranquila. Então, se você quer vir aqui a Moçambique, os animais, nossa, meu brother, é que o dono pode deixar o seu animal taxas e pagar algumas taxas ao governo. Não existe nenhuma casa que eu fiz e realmente passei nisso. Estou falando casa minha, né? Podem levar pesado. Hábito número 13, que é trabalho infantil. Aqui em Moçambique é normal você ver uma criança dos seus 13, 14 anos está numa loja a trabalhar para receber um salário. Não sei se aí é bem comum, mas aqui, gente, realmente é algo comum. Isso aí não é simplesmente aqui nas zonas rurais, mesmo nas cidades, existem algumas barracas onde você encontra miúdos, seus 15 anos, até mesmo no mercado, você caminhar para você vai ver coisa no mercado. Então é bem comum aqui em Moçambique, é rigorosamente proibido. Claro que ninguém gosta, né? Ver o seu país, crianças pequenas a trabalharem, mas não tem como, né? A gente precisa sobreviver e tem que trabalhar. Então muitas crianças aqui trabalham pesado mesmo. E também existem alguns casos que são piores mesmo, na qual você consegue ver uma criança dos seus 10 anos, enquanto ele está com um balde na cabeça de 10 quilos. Antes de eu ultimar meu vídeo, vou vos mostrar aqui o meu café da manhã. Este aqui é o nosso café da manhã, então tenho que comer, daí vamos prosseguir com o próximo hábito. É um peixe aqui, esse peixe aqui, simplesão, mais o arroz. Vocês comem arroz? Hã? Ou não? Práticas de agriculturas não sustentáveis aqui em Moçambique é bem comum. Lá onde realmente existem nossos avós, nossos irmãos, na zona rural, onde as pessoas fazem queimadas descontroladas. É bem comum aqui em Moçambique. Por mais que nós vivamos na base de agricultura, mas nós estamos a fazer isso de um jeito que não é correto. Nós conseguimos realmente sujar o nosso meio ambiente, que é algo muito proibido no Brasil, mas aqui é bem comum em Moçambique. Hábito número 11, que é fumar nos lugares onde realmente existe muita gente. Aqui em Moçambique é bem comum, realmente no lugar público, você estar a fumar descontroladamente. Bem comum. Menos nos bancos, né, onde realmente as pessoas proíbem, mais lugares mesmo assim, onde existe, principalmente está a se jogar futebol. As pessoas podem fumar aí de carro mesmo, começam a fumar. Você diz que você está a fumar por quê? O outro diz que se você realmente não consegue com o cheiro, afasta o lugar. Então é bem comum aqui. Então você vai se surpreender logo que você chegar aqui e ver esse tipo de cena aí. O hábito número 10, praticamente foi um amigo que me deu um alerta e agora eu achei melhor em colocar aí, que é venda de medicamentos sem receita. Mas aqui em Moçambique é bem comum. Você ir nas farmácias, você falar que eu quero paracetamol, vão te dar. Mano, só querem grana só. Prática número 9, ou seja, hábito número 9, que são práticas de corrupção e subornos. É bem comum aqui. A gente já sabe logo de antemão que para passar coisa, até precisa de mudar. Tudo aqui, só cara só, mano. Subornos aqui no Brasil é crime. Então aqui já sabe logo que estou a fazer essa minha cena aqui, mas para ter qualquer coisa vou ter que tirar grana. Então é algo que se faz aqui no dia a dia. Ele fez suborno só há uma semana atrás. Todos aqui é suborno, mano. Número que é improvisação de realmente estar no transporte aqui. Que há de transporte aqui, se tem simplesmente 15 lugares, as pessoas que têm que subir aqui são que, mano, vão retirar todas as cadeiras ali, mano. Novas cadeiras. Em que realmente vão entrar 25 pessoas, 20 pessoas. Até 30 pessoas. Existe no Brasil alguns portos em que você fica parado, mas com um lugar aí segurando em cima, né? Para não cair. Mano, você fica parado assim e inclina assim a 140 quilômetros da cidade, assim mesmo, assim.
até chegar lá. Então, os transportes são improvisados. E além disso também, existe um outro costume que aqui mesmo em Moçambique, que as pessoas andam com motorizados, que é algo bem comum. Tem a ver também com transportes, então vamos juntar aí mesmo as coisas. Hábito número 7, que são festas. Raciocínio. Trabalho infantil eu falei, né? Queimadas. Bom, existem, né, agências a respeito do meio ambiente, mas assim, controlar a situação do todo ele não consegue. Essas agências, essas regulações, elas não conseguem. Elas foram feitas para fiscalizar, monitorar, aplicar a devida, o devido regimento, mas resolver de um todo não resolve. Tanto que a Amazônia queima até hoje. Né? E existem ONGs que trabalham cuidando disso. Né? Eu soube algumas semanas atrás que um dos satélites da Starlink encontrou foco de incêndio na Amazônia, do espaço. Do espaço. E aí o Brasil foi se retratar, respondendo, dizendo que era porque foi um incêndio involuntário, né? Ou seja, foi causado pela própria natureza, mas teve que um satélite do espaço localizar para poder o Brasil responder, porque até então os meios de comunicação, ONGs e mídias estavam calados. Então, assim, existem formas de regularizar, de monitorar, de acompanhar, de poder diminuir o problema, assim existe, mas não é de um todo efetivo, não é de um todo que resolve. E isso é triste, porque o Brasil tem sim vários regimentos legais para vários tipos de assunto. Mas assim, a monitoração, a fiscalização, a aplicação, ela é delongada, ela é extremamente burocrática e ela nem sempre é efetiva. Outro assunto que ele falou, fumar, né? Bom, no Brasil, o fumo ele não é de um todo proibido. Existem alguns locais que é autorizado e esses lugares são poucos, porém a maioria dos locais não tem autorização para a pessoa fumar ali, né? Muito por causa de crianças, por causa de pessoas com doenças respiratórias e porque a gente sabe que num ambiente, principalmente se for aberto, que tiver um fumante, uma pessoa que está fumando, quem está ali é um fumante passivo, né? Tem um fumante ativo e tem um fumante passivo. E ninguém quer ser um fumante passivo, porque quem é um fumante passivo sabe que ele está exposto aos mesmos tipos de problemas de saúde, aos mesmos tipos de doença de um fumante ativo, o que é uma coisa extremamente preocupante, principalmente para quem quer conservar a sua vida e para quem quer viver mais, né? A venda de cigarros ela é extremamente monitorada e considerada proibida. Tanto é que propagandas e comerciais de cigarro há bastante tempo parou de ser autorizado nas redes sociais, na mídia e na televisão. Porque antigamente havia propagandas de cigarros na televisão, sendo que constatando os inúmeros tipos de problemas respiratórios e cardíacos e cancerígenos que o uso, né, da nicotina e do tabaco causam, foi proibido. Então, assim, comprar não é proibido, você pode.
Agora, vender e comercializar e fazer propaganda, isso é considerado errado, tá bom? Não é um crime gravíssimo, mas chega numa infração ali. Falei sobre fumar em qualquer lugar. Vendas de remédio sem receita. Então, existem algumas exceções, porque tem remédios que você consegue comprar sem receita, que são drogas, né? E existem outros tipos de drogas que você só consegue comprar com a receita médica. E esses tipos de remédios que se pode comprar com a receita médica são considerados remédios ou drogas mais controlados, ou remédios fortes, vamos dizer assim, remédios mais fortes, remédios que trazem uma resposta mais agressiva ao corpo, ao sistema imunológico da pessoa. Então, esses remédios são considerados problemáticos para se comprar de qualquer maneira, para uma criança chegar e comprar, por exemplo, mas somente autorizado com receita médica. Suborno foi outro assunto que ele falou. Suborno ou corrupção, vamos chamar assim, é crime sim. Porém, mesmo sabendo que é crime, mesmo sendo crime, a gente sabe que no Brasil, em algumas situações, em alguns tipos de nichos que formam a sociedade, o suborno ele é no mínimo tolerado ou, vou ser mais conservadora na palavra, disfarçado, né? Então, algumas vezes, ou ele é tolerado, ou ele é, no caso mais simples, ele é disfarçado. Quer dizer assim, estamos fazendo, mas vamos fingir que não estamos fazendo porque a lei não permite. Como eu falei, a lei ela é ativa, mas a aplicação dela, ela costuma, e muitas vezes, ser passiva, né? A não ser que haja uma revolta, uma comoção social para que as coisas possam mudar, e aí o sistema vai olhar e vai dizer: a gente não pode ficar parado, a gente precisa reagir em resposta à revolta das pessoas. Rubia, então me cita um exemplo disso, Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela foi feita como uma resposta à sociedade por conta da comoção da revolta que foi despertada na sociedade brasileira, em sua maioria, por causa dessa mulher que teve que buscar ajuda internacional porque o seu marido estava maltratando, estava quase a matando e a lei brasileira estava completamente passiva. Então, gente, a história do Brasil, ela é formada por isso. Enquanto a gente fica quieto, parado, vamos esperar, se a gente depender da justiça brasileira, a gente tem uma vida completamente monótona e parada. Porque a justiça brasileira ela é lenta para responder. A justiça brasileira ela só consegue responder bem mediante uma comoção, mediante uma reação efetiva da população em sua maioria. E eu digo mais, é por isso que a internet ela é tão importante para que todas as pessoas tenham voz. Não é só quem é jornalista. Não é só quem pode pagar um comercial na TV, mas desde o Zezinho que tem um celular simples até a pessoa de melhor status sociais, todos precisam ter voz, todos precisam ter uma ação, uma reação a respeito do que nós brasileiros queremos que seja o Brasil, para que a justiça possa nos dar uma resposta que deixe os brasileiros pelo menos dizendo assim, alguma coisa foi feita. Bom, a respeito desse assunto eu já falei. Transporte sem regularização. Nessa parte, o Brasil, pelo menos na região metropolitana, né, que é a região onde eu moro, ele é mais efetivo. Porque sabe que existem empresários que trabalham com esse tipo de transporte
e que beneficia não só as empresas que trabalham com esse tipo de transporte, mas também o governo, né? Porque profissões e serviços que conseguem atender uma boa demanda, uma boa quantidade de pessoas, são serviços que podem receber incentivo estatal. Então, é como se fosse uma parceria ali entre empresa privada e Estado. Eu não acho isso de um todo ruim, tá? Eu não acho isso de um todo ruim porque tem como os dois lados ganhar. Tem como o lado privado ganhar e tem como o lado público ganhar. Porém, o cliente, que é o passageiro, ele também precisa estar satisfeito, ele também precisa estar bem com isso. Porque se ele não estiver bem com isso, tem só dois lados bem e o lado ativo, que é o passageiro que está pagando, está insatisfeito. Então, isso pode gerar uma revolta na sociedade, deles querendo fazer o seu próprio comércio de transporte, mesmo que ele seja punido. Então, essa é a minha opinião a respeito disso. Andar sem capacete. Bom, existe realmente nesse sentido, nesse título também, o Brasil ele é mais rígido quanto a isso, visto a quantidade de acidentes, de mortes por trânsito que acontecem anualmente no Brasil. São números extremamente preocupantes e são números que, como eu falei em tópicos anteriores, despertam uma reação social, uma comoção social. E essa reação social força o Estado, força a justiça brasileira a dizer: precisamos agir porque a sociedade não está aguentando, a sociedade está cobrando da gente. E a justiça brasileira, ela é assim, ela precisa do empurrão da comoção e da revolta social. Vamos continuar. E eventos nos lugares públicos, álcool, né? No Brasil percebi que muitas pessoas proíbem, né, beber álcool na estrada e tudo mais. Mano, aqui não precisa de festa, não. Não precisa de festa. Eu sair daqui e ir gravar aí numa tardinha, você vai ver gente a circular aí com suas garrafas, mano, bebendo descontroladamente. Pior nas festas, né? As pessoas fazem isso, é bem como aqui em Moçambique. E eu nunca vi alguém, né, a falar que, olha, você está a beber aqui descontroladamente e vou te prender. Então é bem como aqui em Moçambique, que é diferentemente do Brasil. Brasil, acho que existe um bom controle do que aqui em Moçambique. Então é bem comum, bem comum. As pessoas bebem descontroladamente e com insultos por cima. Existem pessoas que vão beber com um plano que, olha, assim que eu vou beber, vou insultar ali a minha vizinha, vou falar isto. Se amanhã ela vier me perguntar em casa, eu vou falar que eu estava bêbado, mas com um plano. Então aqui, acontece bem como isso aí. Não existe aquilo de, polícias vão sair, vão no lugar onde está se beber, numa festa lá e tudo mais. Acontecia, né, naquele momento de Covid, mas o Covid já passou. Agora o que ficou é beber, tchelela, mano. Hábito número 6, que são medicinas tradicionais. Aqui em Moçambique é bem comum. A respeito do álcool que ele falou, né? A questão de controle de bebida que ele falou, né? Que em Moçambique as pessoas bebem descontroladamente, no Brasil é uma coisa mais controlada. Mais uma vez é por causa de uma lei chamada Lei Seca. Essa lei seca, ela começou mais uma vez a partir de uma revolta social, de uma comoção social, e o Estado precisou responder a esses gritos da sociedade. E a forma que o Estado usou para responder esses gritos sociais mediante bebida, álcool, acidentes no trânsito, andar sem capacete, também tem a ver com isso, se chama Lei Seca. A Lei Seca foi a lei que o Estado criou em resposta aos gritos da sociedade mediante tantas pessoas que estavam morrendo, pessoas que não tinham nada a ver, pessoas inocentes, crianças, né, que estavam sendo conduzidas pela sua família, e um louco passou a noite na festa bebendo, foi dirigir em alta velocidade e matou essa família. Então, a Lei Seca foi uma resposta a esse grito social. Então, existe hoje uma certa exigência, um certo rigor em questão de usar cinto de segurança quando estiver dirigindo, andar sem capacete, teste do bafômetro,
por causa da lei seca, que foi uma resposta social, que o Brasil ele é assim, ele responde à sociedade, ele não é ativo juridicamente. Essa é a minha visão, tá, gente? Essa é a minha visão do que eu observo a respeito do meu país. Você ficar doente, correr, ir procurar folhas, pilar, tomar, ou sair uma pessoa mesmo que é conhecida, que faz essas coisas para você melhorar, irem procurar aquela pessoa e fazer o tratamento. Não precisa de ser curandeiro, né, para fazer esse serviço. Qualquer pessoa mesmo que sabe fazer aquilo ali. Dor de barriga, dor de cabeça, principalmente aqui em Moçambique, existe dor de cabeça tradicional. Até que as pessoas falam que eu tenho dor de cabeça tradicional. Então, para isso, é necessário também o medicamento tradicional. Quer dizer, não vai funcionar o tratamento do hospital, tá percebendo? Você pode ir no hospital, você nunca vai melhorar, segundo assim as ideias das pessoas. Então, tem que ser tradicionalmente. Então, é bem comum aqui em Moçambique. Então, se isso no Brasil é crime, aqui é tranquilo, mano. Você está com dor de cabeça, falam que essa é doença tradicional de cabeça. Tem que tratar. Hábito número 5, que é tão comum, descarte de lixos em lugares inapropriados. Bom, vamos lá. A respeito de remédios, realmente, as pessoas aqui têm o hábito de ir para a farmácia, comprar os remédios lá. No máximo, um chá, sabe? Um chá de camomila, um chá de boldo, isso aí é comum. No máximo um chá, mas assim, pegar folhas, essas coisas. Até o meu conhecimento, não. Até porque eu não sou da zona rural, né? Sou da zona urbana. Então, na zona urbana, a gente não tem o costume de fazer isso, não. Como eu falei, no máximo só chá. Um chá de camomila, um chá de alguma coisa. Um chá verde, né? Mas de pegar folhas, essas coisas, pelo menos aqui não. Bem como humano. Isso daí não é simplesmente nas zonas rurais, até nas cidades. Você encontra um prédio, tá para saber, um prédio ali. Ao lado tem lixo, mano. As pessoas vão e deixam ali. Por mais incrível, eu nunca vi alguém como humano. E isso no Brasil é crime. Aqui é tranquilo, mano. Você está com dor de cabeça, falam que essa é doença tradicional de cabeça. Tem que tratar. Hábito número 5, que é tão comum, descarte de lixos em lugares inapropriados. É bem comum, mano. Isso daí não é simplesmente nas zonas rurais, até nas cidades. Você encontra um prédio, tá para saber, um prédio ali. Ao lado tem lixo, mano. As pessoas vão e deixam ali. Por mais incrível, eu nunca vi alguém a ser preso, né? A falarem que aquele foi preso porque deixou lixo ali, descontroladamente, no lugar impróprio. Só que são respeitados assim os locais que são do governo, né? Do Estado. Aí sim, as pessoas têm medo, falam que bastará ouvir que ali é do Estado. Com o seu lixo, a pessoa recua, nem passa ali com o lixo. Mas lugares assim descontroladamente, nos municípios, próximo do município, as pessoas deixam lixo aí descontroladamente, né? Então, é hábito bem comum aqui em Moçambique. Mas, de acordo com algumas informações, eu percebi que no Brasil é bem crime. Mas, gente, aqui é bem tranquilo. Então, vocês vão ver isso bastante. Então, que não seja novidades, né? Se por acaso você sair do Brasil para aqui em Moçambique. Hábito número... Gente, sobre lixo na rua, que ele falou assim, descarte de lixo inapropriado, não é que a pessoa vai ser necessariamente presa, né? Não é que a pessoa... Mas, na minha visão, não existe um certo rigor a respeito disso, não. É mais uma questão de falta de educação, falta de consciência social e coisas do tipo. Mas, assim, existem incentivos, que eu não posso negar, existem incentivos por parte do poder público, né? A saber, a prefeitura do município, a prefeitura do estado, para as pessoas guardarem o lixo no local devido, no local apropriado. Não sei se vocês lembram da campanha Praia Limpa, né, que foi um projeto da prefeitura, se não me engano, da prefeitura do Recife, que tinha aquela musiquinha, né, vamos manter a praia limpa. Isso aí são campanhas de conscientização. Isso aí existe bastante. Campanhas de conscientização despertadas ou por parte do município ou por parte do estado para
para reduzir, né, a questão do descarte inapropriado de lixo. Mas uma questão de um rigor da lei, de a pessoa ser presa, eu nunca vi ninguém ser preso por jogar lixo em local inapropriado. Nunca vi. Talvez ela pague uma multa, talvez ela passe por algum tipo de infração, mas ser preso eu nunca vi. Mas eu já vi vários tipos de campanha de incentivo, né? Incentivo a retirada desse mau hábito, né? E essas campanhas de incentivo ajudaram bastante, pelo menos do que eu percebi. Número 4, que é compra de alguns produtos piratas. Sinceramente, aqui em Moçambique, a gente compra muita coisa pirata, mano. Muita coisa nova aqui. Não é uma coisa forte, não. É pirata mesmo. Você comprou, você tem que saber que essa cena aqui, vou durar com ela durante um mês só. Sabe que existem camisetas aqui em que você só vai pôr só 2 meses, 3 meses, já estão deformadas essas camisetas. Depois vem escrito Nike. Vem escrito marcas mesmo grandes, mano. Até sapatos que você calça em 2 meses só. Mas vem ali Nike. Então, coisas pirateadas aqui são bem comuns. Hábito número 3, dirigir sem habilitação. Pirataria é crime, né? De fato aí, né? É crime. Na minha visão, não crime de a pessoa ir presa, mais uma vez. Fica mais na classe ali de uma infração. Né? No máximo, você vai ter o quê? Os seus produtos ali piratas vão ser recolhidos, vão ficar sob o poder do Estado. Talvez você fique preso, mas por um tempo mínimo. Porque, como eu falei, não é um crime grave. Não está na classe nem de grave nem de gravíssimo. Está mais na classe de infração. Para infrações, existem algumas situações em que há prisão. Mas não são prisões comparadas a um homicídio, não são prisões comparadas a um roubo, a um furto, a um crime qualificado. Vocês estão me entendendo? São infrações ali de um tempo pequeno, um tempo, sabe? Um tempo resumido ali. E provavelmente uma multa. Se você pagar uma multa, você fica livre de ser presa. E no mais é isso. Sendo que a tendência forte, né, que são as vendas da internet, Shopee, Mercado Livre, AliExpress, né, e essas marcas aí, elas com certeza prejudicam a pirataria. Porque em vez de a pessoa ir numa feirinha, num local que ele sabe que ele pode comprar ali por um preço baixo, aquele produto pirata, né, por um preço camarada, vamos dizer assim, ele consegue comprar na internet, ele consegue um preço acessível, ele consegue ter acesso àquele produto, né, e ele só vai ter a questão do tempo da espera daquele produto chegar. Mas as vendas online, né, o marketplace, né, que também é bem forte, ele termina diminuindo o uso da pirataria. Ele termina diminuindo o uso da pirataria. A questão das vendas online. Não porque a polícia saiu varrendo tudo, mas foi uma tendência que terminou apagando outra, que foi a da pirataria. Então, assim que tem observado. A pirataria, isso impediu a pirataria de existir? Não. E na minha visão, a pirataria vai existir sempre. Né? Porque a pirataria existe e está aí até hoje. Num volume menor, mas continua existindo. Aqui é bem comum em Moçambique, mas nas zonas rurais, né? Porque na cidade as pessoas controlam bastante. Mas marcas mesmo grandes, mano. Até sapatos que você calça em 2 meses só. Mas vem ali Nike. Então, coisas pirateadas aqui são bem comuns. Hábito número 3, dirigir sem habilitação. Aqui é bem comum em Moçambique, mas nas zonas rurais, né? Porque na cidade as pessoas controlam bastante. Mas, mano, nas zonas rurais, muitas pessoas se escondem e começam a dirigir aí sem habilitação, porque nas zonas rurais existem nos locais onde realmente não tem polícia trânsito. Então eles começam realmente a conduzir assim,
sem nenhuma documentação, que diz que este mano aqui tem que dirigir. Até menores existem que dirigem lá, que têm seus pais, que têm grana lá nas zonas rurais. E não confia mais noutra pessoa que não seja o filho. Então ele tem que dirigir. Bastará só aprender. Não precisa fazer uma documentação. E que se diz, né, carteira de motorista lá e tudo mais. Vocês é que sabem. Então, gente, é bem comum aqui, ok? Então, se vocês realmente têm pessoas que controlam nas zonas rurais, aqui é bem raro mesmo. Porque para fazer esse tipo de controle, você tem que passar na estrada principal. E nas zonas rurais, existem vários locais que não são estradas principais. Que você pode realmente circular à vontade, ser uma rotina, você ficar dois, até começar a conduzir até envelhecer sem descobrirem. Hábito número 2, que é... Ele falou de dirigir sem carteira de habilitação, é sobre aquilo que eu já conversei a respeito da lei seca, né? Eu falei que a lei seca foi uma resposta da justiça à questão dos gritos sociais, a respeito da comoção social, referente à quantidade de mortes que estavam acontecendo por trânsito, né, de pessoas que não tinham nada a ver e acabavam morrendo por pessoas imprudentes que dirigiam bêbadas, né? Então, a lei seca, ela ajudou nisso. Não que assim, antes da lei seca, já havia essa questão de só poder dirigir com a carteira de habilitação, tá bom? Antes da lei seca. Porém, não era tão rigorosa a fiscalização a respeito disso. Porém, depois da lei seca, ficou mais rigoroso. É realmente a pescaria sem licença. Aqui em Moçambique isso acontece bastante, né? Lá nos rios é o que acontece bastante, né? Porque existem rios e existem mares. Mares as pessoas controlam um pouquinho, mas João, nos lugares onde só existem rios, a pescaria lá é sem licença. Você encontra lá realmente pessoas fazendo algumas pescas com um tipo de peixe pequeno. É por isso que eu também fico surpreso, né? Nos rios do Brasil, você é normal encontrar um peixe grande, trairão, né, como dizem. Mas aqui em Moçambique, você só encontra peixes pequenos, peixinhos. Então, aqui nos rios, a pesca é descontrolada, não é controlada. Infelizmente, isso acontece em Moçambique. Hábito número 1. Acho que sobre pesca, realmente existe um certo fiscalização. Também tem a ver com o IBAMA, acredito eu, né? Para que os animais marinhos, como peixes, né, baleias, etc., caranguejos, eles possam ter o seu período de reprodução. Porque se não permitir que os animais eles tenham o período dele de reprodução e a pesca for descontrolada, eles podem terminar matando uma espécie, deixando uma espécie completamente em extinção e desfavorecendo as próximas gerações a se alimentarem daquele tipo de alimento. Isso é muito ruim, porque quando a pesca é descontrolada e termina aqui acabando com aquele tipo de espécie de peixe em extinção, por exemplo, os próximos vão comer de quê? Qual vão ser os frutos do mar que ele vai conseguir comer? Vai passar fome? Então é muito difícil. se inscrever no canal, compartilhar o vídeo se por acaso você gostou. Se por acaso você é grande, trairão, né, como dizem. Mas aqui em Moçambique você só encontra peixes pequenos, peixinhos. Então, aqui nos rios a pesca é descontrolada, não é controlada. Infelizmente isso acontece em Moçambique. Hábito número 1. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo se por acaso você gostou. Se por acaso você quer ajudar o canal a comprar câmera e muito mais, aí abaixo vou deixar uma informação para que você possa fazer a sua doação livre vontade, ok? Você compartilhando o vídeo, mandando só para seus amigos, por gostar do jeito que eu falo, por gostar dos hábitos, você já ajuda bastante, né? Ou se por acaso quer conversar comigo, também vou deixar aí meu WhatsApp, conversa comigo. Estamos juntos, tchau. Aqui é o Jacinto. Esse é o resumo da ópera, como dizem. Mas muitos assuntos que ele falou aí, eu realmente fiquei muito pensativa e reflexiva sobre que nós
precisamos orar por Moçambique. Precisamos muito orar por Moçambique. E o mesmo versículo que eu comecei é o versículo que eu vou terminar. É Isaías 1, e eu vou ficar só no 18 e 19, tá bom? O Senhor Deus diz: venha cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Ou seja, Deus, ele aqui, ele dá uma condição para que o povo pudesse viver bem. Que condição é essa, Rubia? A condição de ser humilde e de obedecer. Ele falou, se vocês forem humildes e vocês obedecerem, vocês comerão do melhor da terra. Então, assim, humildade é o que Deus pede de nós. Número 1. Número 2, obediência é o que Deus pede de nós, porque é a nossa humildade e a nossa obediência que nos fará vivermos tempos abençoados, tempos prósperos, tempos maravilhosos. Siga o canal do colega, tá bom? Para ajudar ele a dar uma força no canal dele. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal também, curta, comente o que você achou. Esse é o meu primeiro vídeo react, então comente o que você achou disso, compartilhe com as pessoas próximas e vamos orar por Moçambique, porque se Moçambique, como diz a palavra aqui, for humilde, né, e obedecer ao Senhor, Moçambique pode viver o melhor da terra. Assim como alguns países de primeiro mundo vivem o melhor, Moçambique pode viver o melhor, o Brasil pode viver o melhor, todos nós podemos viver o melhor, né? Como diz aquele versículo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, né? E buscar, né? E Deus, ele faz promessas, né? Que derramará dos céus o melhor, e o povo será próspero e abençoado. Que vocês possam ficar com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E que possamos viver o melhor da parte de Deus.